Paz do Senhor Jesus, né? Como sempre temos o prazer e a alegria de estarmos juntos em tempo de restrições, mas nem por isso nós deixamos de adorar. Eu quero já convidar você a chamar as pessoas a compartilhar aí nossa live, para que, como eu sempre digo, é um culto, tá, gente? É um culto. Você pode estar na sua casa, no seu televisor, no Smart TV, no seu celular, mas entenda que estamos cultuando, né? E é uma noite de adoração, né? E Deus está aqui nesse lugar. E nós queremos colocar tudo nas mãos do Senhor, né? Pedir que Ele venha com o seu Espírito Santo encher o nosso coração, e é momento de a gente orar, de a gente clamar ao Rei da Glória. Amém, queridos? Senhor, muito obrigado por esta noite, pela Tua presença aqui conosco, Deus, sem a qual nem adiantaria estarmos aqui. Mas nós estamos aqui nesse lugar porque sabemos que Tu, Senhor, além de aqui estar, também nesta casa, nesse local, essa pessoa que começa a sintonizar conosco, começa aí, ó Deus, já está compartilhando, que esta noite, mais uma vez, a Tua unção, a Tua graça, já venha repousar de forma tremenda e maravilhosa sobre cada lar, sobre cada família, ó Deus, porque Tu és a pessoa mais importante da nossa vida, e o nosso culto é para Ti. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe a nossa vida, Senhor, em tempos de luta, mas eu sei que o Senhor está conosco, que o Senhor não desampara aqueles que são seus. Oh Deus, nós cremos na Tua palavra, nós cremos em Ti, em nome de Jesus, eu quero convidar você, onde quer que você estiver, abrir o seu coração e começar a declarar isso aqui, ó. E nós cremos, amados, que tudo é possível. Oh, aleluia. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para Ti. Basta uma palavra Tua, e os montes se removerão. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para Ti. Basta uma palavra Tua, e os montes se removerão. Diga assim comigo: pois contigo saltarei muralha e também destruirei exércitos e serei o que? Mais que vencedor. Pois contigo saltarei muralha e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor. Convido você a louvar e a cantar de todo o seu coração e a declarar nessa noite que nós cremos no impossível, querido. A gente vive pela fé. Oh Deus, diga aí mais uma vez assim, ó, pra Ele, ó. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para Ti. Aleluia. Basta uma palavra Tua e os montes se removerão. Pois contigo, Senhor, pois contigo saltarei muralha e também destruirei exércitos e serei o quê? Pois contigo nós cremos, contigo saltarei muralha
essa crença de que Tu és o Deus imutável, o Deus que faz maravilhas, o Deus que opera, Senhor, o Deus que abre porta onde até nem porta existe, porque Tu és o Deus que faz milagres. Há pessoas precisando nesta noite de um milagre, e nós clamamos ao Deus que faz milagres, é o Senhor Jesus. Aleluia. Oh. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, tô tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Cante comigo. Lázaro ouviu a sua voz, quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o Teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Diga pra Ele assim, ó: remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Diga assim, Tu és, ó, Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues pra vencer. Senhor, tudo em mim. Já ouço a Tua voz, me chamando pra viver Tua história de poder. Remove a minha fé, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre. Nós cremos nisso. Me chama para fora, ressuscita-me. Sim, ó, remove, ó Deus, remove a minha fé, Me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, Senhor, e faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Oh Deus, Tu és santo, Senhor, Tu és digno de glória. Oh, aleluia. Santo, santo é o Senhor. Recebe, Deus. É noite de milagre, amém? Você crê nisso? Eu creio que Deus tem um milagre. Quando o povo de Deus se reúne, quando o corpo de Cristo, independente onde estiver, ele se reúne, ele clama, ele crê, ele pratica a sua fé, Deus age, porque o Senhor é fiel. Continue adorando ao Senhor aí, onde você estiver, a Ele toda a glória, toda a honra, todo o nosso louvor. Amém? Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. A paz do Senhor para vocês. Que o Senhor seja adorado nesta noite. Esse Deus que faz milagres. Um Deus que remove pedras. Onde existe pedra, onde existe aquele coração
que ainda não recebeu o Senhor, mas que em nome de Jesus, você que está aqui, você que está aí, que o Senhor venha achar um verdadeiro adorador. Porque o Senhor procura, e que Ele em nome de Jesus venha achar verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Aleluia. Aleluia. Vim para adorar. Vim para adorar. Adore o Senhor, filho. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para
exaltado. Tu és digno de receber toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. Por isso, seja adorado, seja exaltado. Tu és o único Deus merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Aleluia, aleluia. Ache em nós, Deus, ache em nós verdadeiros adoradores. Bendito é o Cordeiro de Deus. Aleluia. Bendito, bendito. Sua face é como um leão, seus olhos como chama de fogo, seus pés reluzentes, suas mãos poderosas. Bendito é o Cordeiro de Deus. Bendito é o Cordeiro de Deus. Diga sua face. Sua face é como um leão, seus olhos como chama de fogo, seus pés reluzentes, suas mãos poderosas. Bendito é o Cordeiro de Deus. Bendito é o Cordeiro de Deus. Seja adorado, seja adorado aquele que está entre nós, adorado no seu santo monte. Seja adorado Cristo, o Filho de Deus, para sempre, sempre. Amém. Pelos séculos dos séculos. Amém. Seja adorado aquele que está entre nós, adorado no seu santo monte. Seja adorado Cristo, o Filho de Deus, para sempre, sempre. Amém. Pelos séculos dos séculos. Amém. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o seus olhos como chama de fogo, seus pés reluzentes, suas mãos poderosas. Bendito é o Cordeiro de Deus. Bendito é o Cordeiro de Deus. Seja adorado, seja adorado aquele que está entre nós, adorado no seu santo monte. Seja adorado Cristo, o Filho de Deus, para sempre, sempre. Amém. Pelos séculos dos séculos. Amém. Seja adorado aquele que está entre nós, adorado no seu santo monte. Seja adorado Cristo, o Filho de Deus, para sempre, sempre. Amém. Pelos séculos dos séculos. Amém. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Tu és santo. Obrigada, Deus. Obrigada porque o Senhor enviou o teu Filho amado para morrer em nosso lugar. Obrigada, Deus. Obrigada porque tu deixaste o Espírito Santo como consolador. Ó Deus, vai de encontro em cada coração nesta noite. Vai de encontro a cada coração que está ouvindo a nossa voz. Ó Deus, que a tua voz venha tocar nesses corações. A tua palavra diz que
Aleluia. Nós cremos na tua palavra, Senhor. Não existem prisões, não existem circunstâncias nenhuma ou algumas que venham impedir, Deus, teus filhos venham praticar. Recebe a nossa adoração. Valendo a tua palavra. Quando o Senhor disse que procurava adoradores que adorem em espírito e em verdade. Que assim seja, Deus, que encontre, meu Pai, nesta casa, que encontre neste lar, que encontre no coração dessa pessoa, que encontre na tua igreja, que encontre, meu Pai, nos quatro cantos da terra, oh Deus, o verdadeiro adorador, aquele que te adora, não por aquilo que tem, mas adora por quem o Senhor é, e o Senhor é digno de toda a glória, de toda a honra e de todo o nosso louvor. Nós te adoramos, rendemos graças, em nome de Jesus. Aleluia, oh glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Nós exaltamos ao Rei da Glória, não poderia ser diferente. E antes de nós estarmos ministrando a palavra, eu quero agradecer a Deus pelas suas orações. Você que tem clamado aí na sua casa, você que tem clamado no seu lar, você que tem buscado ao Senhor, você que não tem cessado, né, de colocar o nosso nome. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, quero louvar a Deus pela tua perseverança, né, pela igreja, por todo esse cuidado, né, que o Senhor tem tido conosco, e sobretudo porque o Senhor, Ele está de fato, queridos, no controle da situação. Então, a gente rende graças a Ele, exalta ao Senhor e temos a convicção de que estamos vivenciando um tempo que está sendo resumido, abreviado, porque Deus é bom. Você já falou isso hoje? Deus é bom e Ele é bom, Ele é maravilhoso. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra, onde você estiver, localiza aí a sua Bíblia, lá no Evangelho segundo João escreveu, no 5º capítulo, há uma menção, exatamente, amados, daquilo que nós precisamos, né? Eu entendo, a palavra é um alimento, né? Nós não podemos viver sem o alimento, não podemos viver sem estarmos meditando, né? Não, Salmo 1 fala que é bendito, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, né? Assim, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite, né? E aí será como árvore plantada e etc., mas na sua lei medita, não só lê, mas medita. E eu quero convidar você a meditar comigo no Evangelho que João escreveu, lá no 5º capítulo, quando fala assim para nós, capítulo 5 de João, vai dizer assim: algum tempo depois, capítulo 5, no verso 1, tudo bem? Algum tempo depois, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, e tendo 5 pavilhões. E nestes ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos, paralíticos, esperando pelo movimento das águas. E de certo em certo tempo, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse. E estava ali um certo homem enfermo, havia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? E o homem enfermo queixou-se: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu estou indo, desce outro antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: levanta-te,
apanha o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, pegou o seu leito e andou, e aquele dia era o dia de sábado. Por isso disseram os judeus aos que fora curado: é sábado, não te é permitido carregar o leito. O homem respondeu a eles: aquele que me curou ordenou-me: apanha o teu leito e anda. Então lhe perguntaram: quem é o homem que te disse: apanha o teu leito e anda? Mas o homem que havia sido curado não sabia quem era, pois Jesus tinha se retirado, sendo que havia uma multidão naquele lugar. Versículo 14, mais tarde Jesus encontrou no templo aquele homem e lhe disse: veja que estás curado, não volte a pecar para que não te aconteça coisa pior. E o homem partiu e disse aos judeus que fora Jesus o que o havia curado. Esta é a tua palavra, Senhor, e temos dito sempre que ela por si só já nos edifica. Mas pedimos humildemente que o teu Espírito Santo venha, Senhor, revelar aquilo que nós precisamos para a nossa vida, para a nossa continuidade, porque a tua palavra, ó Deus, é o alimento para a nossa alma. E te pedimos em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Estamos assim, queridos, cumprindo, as determinações do Ministério da Saúde, dos órgãos competentes, número bem reduzido de irmãos aqui, nossa sede no Evangelho de Cristo, assim como também todos municiados com as devidas máscaras, A minha está aqui, tá? Para quem não sabe, a minha está aqui. E nós estamos utilizando também os equipamentos, nossas EPIs, também utilizando aí o nosso medidor de aferição, de temperatura, vamos colocar assim, também para ajudar, para auxiliar, e tudo que cerne a parte eclesiástica, nós procuramos fazer, e Deus certamente abençoa. Eu queria externar e compartilhar com vocês algo, através dessa palavra, que eu sei que muitos de vocês já leram e releram. Eu sempre gosto de usar uma frase que a palavra de Deus, ela sempre tem um renovo, tem algo de novo para nós, para a nossa alma, para a nossa vida. Paulo dizia até algo interessante sobre isso, Paulo dizia que não se importava de falar as mesmas coisas. Às vezes eu fico pensando: Senhor, já preguei isso tem tantos anos atrás, tanto tempo atrás. Aí eu lembro que Paulo disse, não se importava. O importante era ver a saúde, ver a cura, ver a transformação, ver o milagre, ver a graça de Deus manifesta. E por falar em graça, a gente quer até intitular essa reflexão, essa breve reflexão, uma frase talvez não muito natural, não muito comum de você ver por aí, mas eu queria usar duas expressões, a graça e a desgraça. Você vai ficar meio assustado com o que eu vou dizer, uma grande graça em quatro desgraças, aí tem que ser o plural, uma grande graça em quatro desgraças, tá? Pastor, que negócio é esse? É um termo pesado a gente falar, e às vezes a gente até utiliza alguns termos e entendemos como sendo algo pesado, algo sendo assim fora dos nossos hábitos naturais, mas talvez porque a gente fuja um pouquinho do sentido verdadeiro da palavra. Se você analisar com respeito à desgraça, não tem nada assim de tão grave, na verdade é uma ausência da graça. A desgraça é a falta de graça, é um desfavor, é aquela questão que vai nos lembrar exatamente o quê? A adversidade. E olha, observe que nós mencionamos a questão de quantidade, de quatro desgraças. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas vivem muitos momentos em que não veem, vamos dizer assim, uma transformação, uma mudança, ou mesmo um sucesso, alguma forma que possa satisfazê-la plenamente. E aí ela se intitula e fala, mas muitas desgraças, muitas coisas que têm ocorrido e que de fato tem de alguma forma influenciado a nossa vida. É interessante que João, queridos, o apóstolo João, ele, além, é claro, de entendermos como um evangelista, um homem de Deus, o João, ele tem um diferencial
dos outros, dos seus colegas, também apóstolos, porque o seu livro, ele é o do livro que menos tem a quantidade de milagres, de sinais. Para você ter uma ideia, se gosta de analisar alguns pormenores da Bíblia, João ele trata apenas de 7, o número de 7 sinais, né, os 7 milagres. O mais famoso, certamente, 2 famosos são ali as bodas de Canaã e também a ressurreição de Lázaro. Mas tem outros aqui, diante desse homem, o paralítico do tanque de Betesda, também é muito famoso. E João ele fala muito pouco sobre isso. Mas o pouco de milagres que João fala, ele vai trazer não só a questão da operação de maravilhas, mas também a questão que envolve o quê? A nossa edificação. Nós absorvermos, adquirirmos o ensinamento para a nossa vida. Né? Entendemos de que, de fato, além dessa palavra que trazemos esta noite aqui, mas também há muitas outras que fazem menção exatamente, querido, da manifestação do milagre de Jesus, tendo um porquê. É estranho falar isso, né? Porque a gente fala assim, a graça realmente é o favor imerecido, mas muitas vezes, em alguns momentos, Jesus, ele nos surpreende, porque vemos isso e vemos pessoas que talvez ao nosso conceito não tivessem assim, talvez uma grande relevância na sociedade, mas nem por isso, muitos não deixaram de alcançar. O que dizer deste homem vivendo alguns momentos e uma vida com algumas desgraças na sua vida? A gente pode já começar a mencionar, né, o tempo que ele estava ali, queridos. 38 anos. Eu não sei quantos anos ele tinha. Não há na Bíblia sequer menção da idade desse homem. Mas o fato é que eram 38 anos. À beira do tanque de Betesda, que na verdade tinham 2 tanques naquela região. E o mais curioso de tudo é justamente o momento que vai acontecer. Porque vai nos dizer a palavra que Jesus vai para aquele local e diz que havia ali uma festa. Até hoje não se sabe que festa era essa. Podia ser Páscoa, poderia ser Pentecoste, poderia ser também a festa dos tabernáculos, que eram as 3 festas que o judeu tinha o hábito de vir para Jerusalém. Pois bem, então Jesus vai começar a palavra, João falando, olha, passadas essas coisas, havia uma festa, e lá foi o mestre, para onde? Para a festa. Queridos, uma pergunta que não quer calar. Quem vai para uma festa para ver desgraças, para ver problemas adversos? Quem vai para uma festa para observar as coisas adversas, para atenuar um pouquinho o termo? Quem vai para uma festa, né, com o intuito de olhar as coisas não muito agradáveis? Aquela multidão de que para muitos era a multidão das pessoas ali carentes, miseráveis, os enfermos, aqueles que não tinham a solução humana e que ficavam e reuniam-se naquele local, né, cuja palavra vai dizer para a gente que havia ali 5 alpendres, algumas versões falam 5 pavilhões, ou algumas vão dizer 5 entradas, que nada mais era do que como se fosse 5 tapagens, né? Locais onde pudesse aglomerar. Olha aí, nós estamos vivendo época para evitar aglomeração, e aquele momento era um tempo em que as pessoas, eles se aglomeravam, ficavam esperando. Para não dizer a palavra que havia um fenômeno que acontecia, né? No verso 4 vai falar sobre esse fenômeno que a água era agitada, e até hoje há alguma divergência em relação a isso. Por quê? Porque alguns manuscritos, né? Alguns manuscritos não trazem, você vai perceber talvez na sua Bíblia, alguns estão até entre parênteses ou colchete, alguma coisa assim, porque em muitos manuscritos não tem essa frase, né? Eu não gosto de utilizar a expressão muito acadêmica, né, que dizem por aí, no original não tem,
porque é uma frase acadêmica e, na verdade, se você parar para analisar, ninguém tem o original, então ninguém viu o original. Nós temos as versões mais antigas, temos versões mais reconhecidas, enfim. Então, e a grande quantidade de versões, pois põe. Então, queridos irmãos, entenda algo que estava acontecendo ali. A multidão ia para ali com o único objetivo. E que objetivo era esse? Era esperar o mover das águas. Eu confesso que em um certo momento, lendo essa palavra, relendo, eu questionei com Deus sobre a presença ali dos cegos. Porque nos diz a Escritura que havia ali cegos, mancos, né? Está ali, ó, paralíticos. Eu pergunto a você, como é que o cego vai ver a água se mover? A menos que ele coloque a mão na água, ou que fique e alguém avise a ele, não tem como. Mas ele estava ali também. Você está percebendo? Às vezes, amados, a preocupação, a ansiedade, o desejo de obter algo é tanto que ela está disposta, a pessoa está disposta a fazer tudo aquilo que puder e que tiver ao seu alcance. Para quê? Para que possa ter o seu benefício, possa ter a sua cura, possa receber o seu milagre. E eu vejo exatamente de que esse momento acontece, amados, em que o homem, o paralítico, ele próximo daquele tanque, como eu falei, havia 2 tanques ali, e ele próximo dentro daqueles 5 alpendres, e um deles certamente onde ele estava, e vai nos falar a palavra de que de alguma forma ele aguardava e ele até entendia e se movia, preste bem atenção, ele se movia para alcançar o seu objetivo. Como assim, pastor? Está aqui, escrito, quando Jesus o aborda e o vê à beira do tanque, e o escritor, e João vai dizer, conhecendo logicamente a situação e a pessoa, que ele estava ali há 38 anos. É interessante observar que na lei de Moisés nos trata, embora o povo de Israel, ele normalmente entendemos como 40 anos no deserto, mas Deuteronômio vai dizer para nós que o tempo em relação à caminhada levou-se 38 anos, talvez alguns lugares paravam no final, no início, mas vai nos dizer isso e alguns entendem, talvez um pouco até de forçação de barra, né? Como se talvez não era para acontecer isso, que não precisava, se o povo de Israel se submetesse a Deus, se cresce, não precisaria estar atravessando aquele deserto durante todo aquele período. Mas se deu em função de quê? Em função da desobediência. Mas o fato é que esses 38 anos, que aquele paralítico ali estava, quando Jesus vai perguntar para ele se ele quer ser curado, parece até algo assim, um tanto irônico, diríamos assim. Quem não quer ser curado? Mas Jesus pergunta a você, quer ser curado? Ele não responde que eu quero. Ele não diz eu preciso. Ele não diz, olha, eu vim aqui porque eu quero ser curado. Na verdade, amados, esta questão de você analisar com respeito a essa crença, essa fé, sinto muito te dizer, mas aquele lugar não havia esse sentimento, ali não havia isso. Mas como é que pode isso, pastor? Não alcançar milagre? E quem disse você que era quem cria, que alcançar o milagre mediante o que nós lemos aqui? A questão era aproveitar a oportunidade. Eu ouso até dizer uma palavra aqui mais pesada ainda, o mais hábil. É duro falar isso, né? O mais hábil, aquele que tinha mais habilidade, mais versátil, aquela pessoa que ela tivesse atenta, mexia a água, mergulhava e era curado. Então a questão não exatamente precisaria exercer a fé.
sem dúvida alguma, aquele paralítico, ele não tinha esse sentimento, não tinha esse pensamento, não cria dessa forma, e você vai entender por quê mais à frente um pouquinho. Mas o fato aqui é que Jesus pergunta se quer ser curado, ele vai dar N desculpas. Ele vai empreender diversos argumentos para dizer a Jesus do porquê não é curado. Não responde se quer ou se não quer ser curado. Senhor, ali, ó, não tem ninguém. Não tem ninguém. Ele vai dizer o seguinte: quando eu vou descendo, olha que coisa interessante. Quando eu vou, o que eu entendo por isso aí? Ele está fazendo um esforço. Ele está, de alguma forma, se esforçando. Quando ele vai descendo, e aí fica uma outra reflexão para a gente, né? Algumas dificuldades, que certamente aqui não fala a palavra, se alguém o colocava ali, certo? Ele, como paralítico, não sabemos se estava ali, ou se alguém o colocava ali em alguns momentos. Mas, infelizmente, queridos, não só na vida daquele paralítico, mas em muitas pessoas, independente da questão da paralisia que ela tenha, seja ela física, emocional, seja qual for, depois de algum tempo, a pessoa acaba habituando. Ela já entende de que aquilo é um fator que não vai mudar. E alguém fala assim, mas espera aí, mas pode acontecer um milagre. Jesus estava ali na beira do tanque, mas o pensamento dele era só, olha, eu estou aqui, não tem ninguém. E aí eu já começo a perceber a primeira desgraça que ele tinha. Lembra que eu falei de 4? A primeira desgraça que ele tinha era o fato de não ter amizade, não ter amigo. Oh, meu Deus! Quantas pessoas vivem neste mundo sem fazer amigos, sem ter relacionamentos, sem ter pessoas que tenham uma preocupação, um cuidado, porque a amizade é algo interessante, é como a planta, né? A pessoa, ela para ver crescer, ela tem que regar. Ninguém pode querer ter um número de amigos se ela não faz amizade, se ela não se esforça para ter relacionamento, se é uma pessoa ímpar, uma pessoa individual. Aquele homem há 38 anos, ele vai dizer ali naquele lugar, há 38 anos sofrendo, vivendo aquela situação de desgraça, uma situação de infortúnio, uma situação de tristeza, infeliz, porque ele ia para ali, ele procurava ter. Eu quero fazer uma ressalva aqui, amados, não estamos falando, tá, de que a questão da enfermidade totalmente dita, seria o fato de ser a sua desgraça, mas as situações que envolviam o problema da enfermidade, porque às vezes a enfermidade, ela é uma situação adversa, mas por vezes há pessoas que estão em volta do enfermo, e quem já tomou conta de pessoas enfermas durante algum tempo, sabe o que eu estou falando, né? A gente às vezes tem pessoas que ela fica mal-humorada, não é assim, gente? Ela fica mal-humorada, ela fica irritada, ela não quer, às vezes você quer fazer algo e ela até te trata de uma forma hostil, porque ela está chateada, ela está irritada, ela não está mais motivada. Talvez no primeiro momento alguém fale assim, vai melhorar, e ela fica depois quando não melhora, e às vezes aquele mal se agrava, ou então infelizmente pode ser uma doença chamada terminal, embora Jesus pode curar, mas humanamente falando, no sentido de que ela está vendo, não vê a solução, é assim mesmo, e acaba ficando uma pessoa de uma amargura, e aquilo acaba dificultando até para que tenha amigos em volta. Interessante. Ele não tinha amigos, ele não tinha pessoas que poderiam colocá-lo. Não tenho ninguém, Senhor. E quando eu vou devagarzinho, alguém vai na minha frente. Estamos falando de 38 anos. Não é fácil. Eu ouso ainda dizer de que, embora ele quisesse ser curado, mas talvez lá no seu íntimo já havia aquele sentimento assim, eu até quero, mas não vou conseguir mesmo, não dá mesmo,
o outro tentou, o outro nem está tão paralítico quanto eu, nem está tão debilitado quanto eu, e não conseguiu, quanto mais eu. Sabe como é que é? Você olha, né? É como aquela passagem lá que nós lemos recentemente, lá no Êxodo, né? lá em Números capítulo 13, né? Se vê como alguém que já está com a marca assim na testa, ó, derrotado, não vou conseguir mais, acabou. Esse era o sentimento. Mas eu vejo aqui, além dessa situação deste homem, que constitui, né, essa falta de amizade, de amigos, em algo que fosse, humanamente falando, uma desgraça, no sentido de que não era uma coisa boa, era algo muito desfavorável. Ele tinha ainda outras pessoas que não só não o ajudavam, como também estavam preocupados com a questão do legalismo. Eu já estou pulando lá na frente um pouquinho, uma vez de que sabemos que ele vai ser curado, você conhece a palavra, mas ele encontra outros, entre aspas, amigos, mais na frente. Quando ele é curado, lembra do episódio? Ele é curado e ele transita, Jesus manda que ele leve o leito, a cama dele, e os judeus, quando observam isso, quem mandou você carregar o leito? Ah, não vi não. Além de ser uma pessoa, talvez não tivesse muita fé, dando desculpa sem amigo, era um homem desligado. Já viu, conhece alguém desligado? Ele foi curado e não viu nem quem curou ele. Ele nem prestou atenção de onde veio a bênção para ele. Essa é a verdade. E os judeus falam assim, mas quem mandou? Ah, o homem que me curou. Em vez de perguntar, você está curado? Você recebeu um milagre? Eles querem saber sobre a questão do legalismo. E aí eu faço uma junção. Eu convido você a meditar. Às vezes há pessoas que elas não têm amigos. Mas há pessoas que, além de não ter amigos, elas contraem inimigos. Meu Deus, que coisa terrível. Porque, já dizia o ditado, desgraça pouco é bobagem, né? Parece que é algo pequeno. O casal não tem amigos. Ou seja, pessoa que se preocupa com ele. E agora encontrou pessoas que querem, de alguma forma, trazer algum tipo de condenação, de crítica. Por quê? Porque você quebrou um legalismo. Você quebrou aquilo que estava na lei. E eu vejo essa passagem, amado, Jesus, ele faz questão, e eu vejo isso, né, de uma forma bem natural e interessante para a gente, porque aquele homem, dentre algumas coisas que vamos ver ainda nessa palavra, você percebe de que ele está numa situação agora difícil. Não alcançava milagre porque não tinha amigo. E agora tem uma turma cercando ele, para que ele pare de carregar aquela cama. Sabe, pessoa que não quer ajudar ninguém, ainda fica encontrando problema para a sua vida? Era que aquele cara, o que aquele cidadão ali arrumou. Os judeus ortodoxos e aqueles que chegaram ao legalismo, né, no cumprimento da lei, que entendiam em relação ao sábado. Já falei sobre isso, não vou falar sobre isso hoje, mas só para a gente sintetizar, para não haver nenhuma dúvida, tá? Literalmente, Deus constitui o sábado para que o homem fosse beneficiado, e não para que o homem tivesse um jugo para querer cumprir. Só para fazer um resumo. E aqueles homens se levantam de tal maneira, e o procuram para que ele faça uma delação. A gente se acostuma com alguns termos na atualidade, né? E aí há um momento, no final, que é interessante. Jesus, quando reencontra com ele, e Jesus cura, já havia curado ele, e vai dizer uma frase em relação à questão da consequência do pecado, que eu vou chegar lá, mas aí ele vai agora dizer para o judeu, olha, o nome dele é Jesus. Aí eu fico vendo o seguinte, na verdade, ele fez um grande desserviço, né? Porque uma outra questão que não vemos, observem bem, que nós não vemos nessa palavra. Você vai ler, vai reler, vai meditar, e você pode até discordar de mim. Me mostre um momento em que ele agradece ao Senhor. Me mostre um momento em que esse homem, ele louva a Deus como aquele coxo, né, a porta de Formosa,
e outros que louvam, que saem cantando, pulando de alegria, que adora ao Senhor, que se prostra. Me mostre onde está o momento em que expressa a gratidão desse homem. Não há. Eu procuro, eu vou reler, eu vou para um lado, eu vou para o outro, né? Até inclusive naquele momento em que eu acabei de citar, em que parece uma gratidão quando ele vai dizer, quem me curou foi o tal de Jesus. Jesus tinha saído, mas ele proporciona ali, sabe o que, queridos? Ele proporciona que os judeus vá procurar Jesus para matá-lo. Ele não exalta, não glorifica, não agradece. Talvez você nunca pensou sobre isso, mas é uma forma também que demonstra uma ausência de graça da vida dele, não de Deus para ele, não, dele próprio. Deu para entender? Um caráter deformado, onde a pessoa, além da falta de amizade, onde a pessoa contraia inimigos, porque ele simplesmente atribui aos outros, não quer assumir aquilo que faz. E por último, uma questão ainda nessa forma de que de alguém que, na verdade, não expressa nenhum sentimento de gratidão. O que fica para nós, e eu percebo, queridos irmãos, amigos, você que me vê nesta hora, nos assiste, há muitas pessoas jogando fora a sua vida, tendo oportunidade de ser uma pessoa melhor, de viver melhor, mas tem se entregado a sentimentos e tem vivido, embora alcançando milagres, mas ainda com o caráter, com a forma de ser deformada. É verdade que o sistema do mundo no qual nós vivenciamos vai estimular a pessoa para isso. Vai querer saber muito mais sobre o formalismo da lei, sobre a questão da regra, do que sobre o milagre. Você vai contar o milagre, se prepare, você vai contar o que Deus está fazendo. As pessoas não querem ouvir, talvez, o que Deus está fazendo, mas não estão preocupados com algo que possa incriminar, com que possa trazer algum tipo de acusação. Este é o mundo que eu e você vivenciamos. E nós poderíamos até ir mais além e perceber que além da falta de amigos, além de inimigos que ele contrai, além da questão do legalismo, há uma questão mais pesada ainda. E qual questão que é, pastor? É quando Jesus encontra com ele, lá no final, e vai falar exatamente a questão da consequência. E aí essa passagem reforça exatamente o espírito e o sentimento que denota como era aquele homem cujo nome nós não sabemos, mas ficou famoso como o paralítico de Betesda. Interessante que Betesda significa casa de graça, né? Casa de misericórdia. E exatamente isso. Jesus, quando vai encontrar com ele, vai relatar aqui para nós a palavra, lá no finalzinho, quando o Senhor vai dizer assim, olha, veja, já está curado, não voltes a pecar, para que não aconteça coisa ou algo pior. Olha, peraí, não volte a fazer. Você só fala para a pessoa para não voltar a fazer, quando ela faz algo. Senão seria uma incoerência. Concorda comigo? Seria uma incoerência. Não volte a fazer. Mas eu nunca fiz, pastor, então não posso falar isso. Mas Jesus sabe exatamente que aquele homem, ele tinha algumas características, alguns atos, né? Certamente, eu não quero aqui fazer uma questão de especulação, mas eu não creio que seja um adultério pela condição que ele estava, né? Uma fornicação, não sei, mas eu vejo, talvez uma pessoa que blasfemava, talvez um murmurador, eu não sei. O fato que Jesus fala claramente para que ele não voltasse a cometer os pecados que ele estava cometendo, para que não acontecesse algo pior. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo, queridos,
de que há muita circunstância e há muitas enfermidades, há muitos problemas adquiridos em função do pecado. Jesus falou isso. Ah, pastor, então todo problema é em função do pecado? Não, claro que não. Mas há situações que ali está a consequência dos erros. É como se alguém falasse assim, olha, a pessoa ela vai vivendo uma vida dissoluta, uma vida irresponsável, sem misericórdia, sem amor, ou contra Deus, ou profanando o que for, e às vezes até na orgia, outras coisas mais, e ela chega um momento em que a conta vem. A conta vem. Jesus falou, olha, não continue, não volte a fazer. Por quê? Para que não aconteça algo pior. Deu para entender? Tudo que o diabo quer é ter uma legalidade. Eu tenho dito que nesses dias, nesses tempos de pandemia, há pessoas que têm se encurvado, têm buscado, têm clamado, têm chorado, e hoje não foi diferente. Começa a conversar com alguém, uma pessoa, às vezes idosa, um amigo, ela começa às vezes a questionar os fatos, e eu também sou meio manteiga, né? E começa a chorar também, a gente se quebranta e tal. Mas eu sei que também, não somente eu, como você que me assiste, você que sabe que existem pessoas que de alguma forma perderam talvez o rumo. Perderam o rumo. Porque talvez aprenderam um cristianismo, um evangelho, de congregar no lugar, de ter aquele convívio social, de estar junto ali, e entendia que ali seria a sua única base. Esqueceu que ela tem que ser igreja onde ela estiver. Esqueceu que tem que ser Cristo, entrar em Cristo onde ela estiver. Esqueceu que tem que ter compromisso com Deus em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Não só em meio à questão da congregação. E aí nós olhamos, infelizmente, e temos assim, queridos, com muita tristeza eu falo isso, a constatação de muitos que perderam um pouco o rumo. Já esfriaram, já fazem coisas que não faziam antigamente, já perderam o temor, já se adequaram, alguns até entraram em sentimentos hostis. Eu falo com muita tristeza isso, vejo pessoas em redes sociais até postando assassinato de alguém, maldade de alguém porque não gosta de A ou de B, e colocando o mal da pessoa. Irmãos, que coisa horrível. O que é isso? Isso é falta de Cristo no coração. Isso é falta de ter Jesus na vida. A pessoa, ela não está paralítica no ponto de vista físico, natural, mas é uma paralisia espiritual. Ela não consegue andar. Ela senta ali na beira do tanque da graça, do tanque de Betesda, e espera para que Deus faça alguma coisa. Querem ser curado? Senhor, acontece isso, eu tenho esse problema, eu tenho essa fraqueza, eu tenho essa dificuldade assim, eu não sou. Você quer ser curado? A pergunta é essa. Por mais esdrúxulo que possa parecer, por mais irônico que possa parecer, mas há pessoas que elas se acostumam e elas vivem uma vida que na verdade não é a vida que Deus tem para ela, mas ela escolhe. E aí ocorre o que está mencionado, as desgraças da vida, as desgraças, os infortúnios, as adversidades, as acusações, as tristezas, a falta de alegria, a falta da graça, muitas vezes se dá em função de uma legalidade, a qual o adversário ele começa a ter na vida das pessoas. Nós trouxemos, lembramos de 4, mas existe muito mais de 4. Nós conversamos com pessoas esses dias, até um fato me chamou a atenção. Alguém veio a nós, dizendo, pastor, não é dessa igreja, não congrega aqui, vem de outro lugar, e nós abençoamos, orientamos quem vem de outros lugares também, e fala, pastor, estou passando isso, aquilo, outro, a minha família me abandonou, assim mesmo, me abandonou, e eu ouvi
ouviram falar, reclamar. E depois eu perguntei, e você? Você tinha cuidado com a sua família? E você os amava? Você fazia a sua parte quando você estava com a sua família? E ela colocou a mão na cabeça e falou, pastor, pensando bem, eu abandonei muitas vezes. A lei do retorno. Não é que tenhamos prazer em dizer uma coisa dessa. Mas muitas vezes é a lei do retorno. E eu perguntei, a senhora tem quantos filhos? No caso da mulher, pastor, eu tenho 4 filhos. Eu falei, e nenhum dos quatro quer te ajudar? Nem quer saber de mim. E aí ela foi sincera, mas eu também, quando era um jovem, eu não quis saber deles. Viver a minha vida, fui independente, fui fazer o que eu queria, não tinha tempo, e o tempo passou, e depois de algum tempo ela percebeu que estava sozinha. Assim acontece na vida, queridos. Quando você encontra um exemplo desse cidadão, que não tem ninguém para empurrar na água, espera aí, né? O português mais correto, espere aí, pelo amor de Deus. Olha só, olha para cá, aqui ó, dá um trancozinho, fica ali meu filho, balançou, dá um trancozinho, joga um homem na água, ninguém. E quando ele estava quase alcançando, ele disse, quando eu estou quase chegando, eu vou conseguir, quando eu estou me arrastando, o outro vem, já era. Olha, eu não sei se vocês iriam fazer isso, mas eu penso, se eu estivesse num lugar desse, e eu estou vendo aquele homem lá há 38 anos, ou que seja 15, 20, que não está desde o começo ali, 20 anos, no mínimo, alguém levantaria a voz e falar, olha, agora ninguém desce não, desce seu, como é que eu vou dizer lá, seu Esmeralda descer ali, se for Esmeralda, deixa o homem descer, ninguém vai lá porque agora é vez do homem, no mínimo, porque a pessoa, ela vê alguém sofrendo, se esforçando para algo, sem conseguir, até quem não gosta acaba se sensibilizando. Quantas vezes você já tomou as dores de alguém? Quantas vezes eu já tomei as dores de alguém? De ver uma injustiça? Mas ele diz, eu não tenho ninguém. Há muitos que estão assim. Há muitos que deixaram e que estão deixando os próximos abandonarem. E não estão entendendo que estão se isolando, não é na quarentena, não é o isolamento, né, vertical ou horizontal, não é isso, às vezes o isolamento em que a pessoa, às vezes, ela planta. É claro que em tempos de pandemia, a gente somos orientados a não estar na casa, a pessoa pode fazer uma ligação, ter um contato com alguém, não é assim? Eu vejo essas adversidades desse cidadão, que me chama a atenção, e nós levantamos esse número de 4, e eu não queria ficar somente preso àquilo que é negativo, porque eu quero olhar para a graça de Deus. Olha que com todos esses percursos, né, ou esses percalços na vida desse homem, nós vemos o amor de Deus manifesto, e vemos Jesus fazendo algo tremendo, maravilhoso, que quando vai curar esse cidadão, ele é curado, o homem fica são, escute bem, tá? Certamente não há aqui registro de gratidão, de nada, e Jesus vai embora. O deixa, faz a sua parte. Eu vejo essa parte como se fosse assim, olha, eu vou te dar uma carta em branco. Você não merece nada, está aqui um tempão, tudo bem, está com problema de saúde, mas eu vou te dar uma oportunidade. E dá uma oportunidade dele poder recomeçar. Mas a oportunidade também nos chama a atenção que é um tratamento. Como assim, pastor? Qual o tratamento? Porque Jesus poderia falar para ele o seguinte, olha, você está curado, deixa aí ó, essa cama num cantinho que não vai faltar quem pegue. Né? Se for nosso bairro, não sei o bairro onde você mora, botar lá no cantinho, lá no quintal, que certamente alguém vai pegar. Né? Muitas pessoas passam carentes na beira do prédio, lá em algum lugar, que for, alguém vai pegar. Mas Jesus fala, toma o teu leito, pega a sua cama, leva aquele leito, aquela cama. Tinha 2 questões muito interessantes que você possa imaginar, analisar. Né? Primeiro, que era o testemunho. Muito embora,
os seus amigos e os desafetos, os judeus, aqueles mais legalistas, não quiseram nem saber e foram curados. Mas também ele precisava agora encarar uma outra realidade, cumprir o que Jesus mandou e entender de que o problema que ele pensava talvez que fosse só, se é que pode falar assim entre aspas, a questão da paralisia, também seria de confrontar, de estar diante das pessoas que, além da diversidade, da enfermidade que ele tinha, da diversidade de não concordar com ele, e de alguma forma ele estava ali diante da sociedade, ao invés de ser carregado nos ombros, alegre e feliz por estar curado, está alguém perguntando assim: ei, quem mandou você carregar? Olha, eu fui curado. Quem mandou você carregar essa cama aí? Quem mandou? Mas eu quero ter um testemunho. Não tem testemunho nenhum. Eu quero saber quem mandou você fazer isso. Está errado. Mas eu estava há 38 anos lá, ninguém quis saber de mim. Problema seu. Eu estou preocupado com a regra, preocupado com a lei, com o legalismo. Olha para cá, está assim, ó, de gente assim. Ó. Querem nem saber de milagre. Querem nem saber o que Deus está fazendo. Não quer nem saber de confiar, de colocar o joelho no chão, de clamar. Às vezes, como eu já falei, até torcendo para a adversidade. E eu vejo aqui a graça de Deus. Eu vejo aqui, amados, uma menção que vai mostrar para nós o quanto o amor de Jesus, preste bem atenção, ele é ilimitado. Ele é ilimitado e de alguma forma também nós entendemos de que ele vai operar de maneira que foge das nossas análises naturais. O homem era um homem certamente difícil, como já podemos perceber, mas Jesus vai operar esse milagre, vai ao invés de ir na festa, ele sai da festa, ele entra na porta das ovelhas, pelo caminho da porta das ovelhas, que é o lugar exatamente onde entravam as ovelhas para irem para o sacrifício, por isso o nome era Porta das Ovelhas. Ele vai entrar naquele caminho ali e vai chegar até o tanque de Betesda, vai ver aquela cena e havia multidão, está aqui, ó, uma multidão de cegos, de mancos, aleijados, uma multidão. E que talvez nessa multidão alguns tivessem até amigos. Quem sabe ali estava a sua família. Quem sabe ali estava talvez um pai, uma mãe, um filho, não sei. Mas Jesus vai naquele, talvez aquele que ninguém pensasse que ele poderia alcançar. O que eu aprendo com isso? Eu já quero já finalizar com você. O que eu aprendo com isso? O amor de Deus é tão grande, é limitado, que você vai se surpreender, muitas vezes até quando nós não merecemos. Eu tenho certeza que muitos de nós já alcançamos favores e misericórdias do Senhor em nossa vida, que nós paramos e pensamos: poxa, eu nem imaginava. Por isso que Paulo vai dizer que o Senhor vai fazer muito mais, muito além do que nós pedimos ou pensamos. Olha aí. Muito além do que pedimos ou pensamos. Porque o amor de Deus tem sido manifesto. Mesmo aqueles que têm, talvez, pensado em que foi ignorado ou ignorada. Quando eu fico meditando em algumas passagens, queridos, e você vê, analisa, por exemplo, um homem 55 anos, preste bem atenção, 55 anos de tanta perversidade e maldade, que chega ao ponto de colocar até os próprios filhos para passarem pelo fogo. Você encontra isso na vida de Manassés, filho de Ezequias. Ezequias viveu 29 anos no seu reinado, ele reinou 29 anos. Manassés reinou 55 anos. E se você for uma pessoa bem atenta, você vai lá no livro de Reis, lá não há a transformação, não há conversão nenhuma de Manassés. Você vai ler Reis, morreu nos seus pecados, acabou. Por isso que a Bíblia se completa.
E você vai lá em Crônicas, 2 Crônicas, você vai ler claramente que Manassés, no fim da sua vida, ele faz uma oração de arrependimento. Ele clama a Deus, homem perverso. E naquele seu clamor, Deus perdoa. Deus perdoa aquele homem. Aleluia. Eu tenho uma palavra para você nessa noite. Eu não sei quantos anos estamos à beira do tanque. Eu não sei nem qual é o seu tanque. Também não sei qual é o seu problema. Mas Jesus sabe. Deus sabe. E Ele sabe que você precisa reconhecê-lo. Talvez a sua paralisia seja um vício. Talvez um problema familiar. Em muitos casos uma doença, é verdade. Em outros, talvez questões não resolvidas, dívidas, tristezas. Há pessoas que chegam a um nível de não mais querer nem prosseguir a sua vida, ela quer dar fim à sua vida. Porque ela procura um, procura outro, e ninguém tem tempo para ela, ninguém quer atender a ela. Era esse homem na beira do tanque, não tinha ninguém. Mas eu tenho ainda uma notícia muito boa para você. Quando você pensar que está sozinho ou sozinha, Deus está com você. Jesus não se esqueceu de você. E o que nessa noite nós queremos e pedimos ao Senhor, que esta graça que alcançou aquele homem com tantos problemas, com tantas desgraças, com tantas adversidades, uma graça suficiente para que tudo caia por terra. Ele dê mais uma chance, ele diga: olha, vai, volta e não peques mais. Glória a Deus. Não cometa o que você tem cometido. Eu quero conclamar você nesse último momento em que nós queremos entoar uma canção e dizer para você: olha, não desista. Jesus te ama. Entenda isso. Eu preciso do Senhor. Nós precisamos dele. E Ele está conosco em todos os momentos da nossa vida. Adore ao Senhor. Oh Deus. Tu és santo, Deus. Aleluia, Jesus. Preciso de ti. Oh Deus. Preciso do teu perdão. Diga para Ele. Preciso de ti. Quebranta meu coração. Quebrantar meu coração. Como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Oh Deus. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti. Oh Deus. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena. Não vale a pena existir. Escutar o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer. É Deus falando conosco nessa noite. O que fizeste por mim, É verdade, Deus. como até o céu, Aleluia. tua misericórdia sem fim. Declara.
aflições, preciso de ti. Eu preciso. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena. Não vale a pena existir. Escutar meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não há. Não Não adianta. Oh, Deus. Escutar meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Eu quero pedir a Deus esse seu favor nesta noite. Ah, Senhor. Pai, considera a nossa oração, nossa concordância, meu Deus, de seus filhos, poucos que estão aqui, assim como a multidão que está em casa e que concorda comigo. Aquela pessoa, ó Deus, que começa agora, Senhor, a refletir sobre a sua caminhada. Ó Deus, que começa agora a pedir que o Teu Espírito Santo venha, ó Deus, dar forças para que venha, Senhor, não só, ó Pai, sair da beira do tanque, mas caminhar com Cristo, a ter os 2 passos na sua vida, a tirar, a livrar, meu Deus, do marasmo, a livrar, Senhor, da religiosidade, a livrar, meu Deus, de tantos sentimentos ruins. Ó Deus, vem sobre esta casa, venha sobre esta família, venha sobre aquele casamento, meu Pai. Vai, ó Deus, restaurando, vem trazendo uma nova unção, alegria. A Tua palavra diz que Jesus foi ali, Senhor. Ó Deus, e mesmo sendo um tempo de festa, Ele foi procurar os oprimidos, Ele foi procurar os aflitos. Há pessoas que mesmo em momentos em que talvez possam estar até vivendo festa, mas Senhor, Tu sabes como está o coração, Tu sabes como está o pensamento. Ah, Deus, muda a história, Senhor, dá condição para poder sobreviver, dá condição para honrar os compromissos, dá condição para que venha levantar do leito, dá condição para que seja curado, dá condição para que veja o milagre, dá condição, meu Deus, para que se levante, aleluia, e confie na Tua palavra e caminhe contigo. Perdoa, meu Pai, perdoa, Senhor, os nossos pecados, sara as feridas físicas e espirituais. Levanta, meu Pai, levanta, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Aleluia. Escutar meu clamor, mas que o ar que eu respiro, Preciso de Ti. preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Diga aí. Ajuda-me, Senhor. Eu quero permanecer contigo até o fim. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela Tua presença aqui. Eu quero já convidar você a não só estar conosco nas nossas lives, quarta-feira, a poder estar celebrando ao Senhor conosco, buscando a Deus,
Pode estar também orando, clamando na sua casa. Vamos estar aguardando os próximos passos. Mas, acima de tudo, a nossa confiança no Senhor. Vem, dê suas mãos para cá. Se você hoje recebeu Jesus na sua casa ou voltou para o Senhor, procure a gente. Esse ministério está aberto todos os dias, de 8 da manhã às 5 da tarde, para te receber, para te orientar. E nós somos uma família. Amém? Aleluia. Que a graça do Senhor Jesus, o grande, incomparável e santo amor de Deus Pai, e as santas e doces consolações e a plena comunhão com o Espírito Santo de Deus transbordem em você, a sua casa, a sua família, seus projetos, seus planos, onde você estiver, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana. Glória a Deus.